Olá, CryptoPowers, sejam bem-vindos a mais uma atualização do gráfico do Bitcoin aqui na análise da semana da PowerInc. Hoje minha ideia principal é trazer para você um pouco do que pode acontecer dentro da semana e os principais pontos para você ter atenção, tanto para se posicionar para longo prazo, como também para buscar algum tipo de operação no curto e médio prazo. Então vamos lá, começando pelo gráfico semanal. Uma das coisas que a gente já vinha conversando bastante frequência era o como a VWAP de 2023, essa linha plotada aqui em azul, com verde água, né, estava assim sustentando os preços vez após vez, e agora rompemos uma parte muito importante que foi essa última consolidação, que por sinal também dava origem a uma zona que antes era um suporte, foi testada como resistência, e agora muitos operadores esperam que o preço volte a testar esses níveis para daí sim se posicionar. O que a gente pode muitas vezes perceber que não acontece. Então, assim, para você que tem uma exposição de carteira, pense bem em estar alocado em meio a uma grande corrida, independente se o preço faz grandes correções ou não. O foco de você é ficar alocado. Se você busca operar o movimento do preço, fique atento para indícios de que o preço está muito forte. E a gente vai falar sobre esses indícios agora. Bem, qual que é um dos principais indícios que o preço está forte? Veja, esse aqui é sim um indício importante. Perceba que esta barra aqui da semana anterior perdeu a mínima da semana passada. Ou seja, a gente viu o preço vindo aqui embaixo, ou seja, pressão vendedor, e os compradores compraram abaixo da mínima da semana anterior. Isso, pessoal, é um sinal de urgência. Então a gente tem muita pressão aqui de compra, ou seja, compradores estão tentando construir bases em níveis até mesmo superiores. Então, caso o preço venha para uma correção aqui, é nítido a importância de você estar buscando uma posição de compra, seja de longo prazo, seja de curto e médio prazo. Se o preço vier para uma correção mais profunda, é nítido a importância de você estar buscando alguma posição compradora. Então, o que a gente quer? A realidade é muito simples. A gente quer, em uma tendência de alta, buscar os novos impulsos. Impulsos como foi o que aconteceu aqui. O que muitos, infelizmente, se concentram? Em vender esses recuos, esses pullbacks. Então, a ideia principal, pessoal, não é vocês venderem essa breve correção, e sim vocês estarem dispostos a pegar o novo impulso. Assim vocês vão ter uma margem muito maior e vocês vão estar operando basicamente dentro da tendência vigente na maior parte dos tempos gráficos, que atualmente está no semanal, está no diário, está em 4 horas. Então, assim, a maior parte dos tempos gráficos corrobora para que você busque se posicionar em compra. Para que tu vai ser um ursinho nervoso? Não tem motivo. Então, nesse caso, a gente vai sempre procurar, majoritariamente, por correções em busca de uma base de preço a fim de construir uma boa compra de médio, longo prazo, quem sabe até mesmo curto prazo, se o gráfico nos der esse tipo de oportunidade. Então agora, uma vez descrito essa nossa ideia no gráfico semanal, a gente vai cair para o diário. Perceba o seguinte, meus amigos. No gráfico diário, a gente teve uma barra muito importante que foi essa daqui. Essa barra que eu estou marcando com a seta agora em amarelo, ela foi uma barra que aconteceu após uma correção um tanto quanto tranquila, e um teste na média móvel de 21 períodos, que a gente já vinha marcando a importância dela aqui algumas vezes. Logo após este movimento muito forte, a gente viu o preço fazendo uma barra que não acionou a sua máxima, ou seja, essa barra branca aqui ela não foi acionada, ela não teve a ruptura da máxima. Ela também não foi estopada, porque ela não teve a perda da mínima. Então a gente tem nesse exato momento uma contração da volatilidade. Os preços podem, então, a partir de agora, ficar um pouco mais laterais. Afinal de contas, a gente não consegue observar um grande deslocar dos preços nem por parte dos compradores, que construíram essa barra tão forte e não conseguiram levar preços acima, nem por parte dos vendedores, que construíram a barra seguinte e também não conseguiram nem fechar abaixo da barra anterior e nem mesmo no dia seguinte ter um gatilho aí perdendo mínimas. Ou seja, o preço ele agora pode entrar numa estrutura de range, numa lateralidade. E o que a gente quer buscar em uma lateralidade? Se posicionar da melhor forma possível, olhando para uma lateralidade. A gente tem que sempre lembrar isso. Quem está observando uma tendência vai ter que operar conforme anda uma tendência, ou seja, vai procurar buscar movimentos direcionais a favor do movimento que está sendo construído. Se tu está vendo uma lateralidade sendo construída, ou seja, movimentos falhando, não tendo continuidade, a gente vai buscar o quê?
operar a lateralidade. Nesse aspecto, a gente vai buscar, provavelmente, identificar falhas de rompimento acima, assim como falhas de rompimento abaixo. Uma vez que a gente ainda tem a tendência vigente, a gente ainda vai dar preferência para o movimento de alta. Afinal de contas, é ele que está sendo estabelecido vez após vez e tendo continuidade, com a maior pressão, que atualmente é a de compra. Então, vale você observar que a gente teve aqui um triângulo, que era uma, de certa forma, lateralidade, foi rompido para cima, isso aqui pode ser apenas um pullback um pouco mais lateral para dar continuidade. A gente ainda não teve todos os alvos preenchidos dos nossos movimentos semanais projetados, ainda falta o alvo 3 e o alvo 4, assim como o alvo desse triângulo, né, do vértice desse triângulo projetado pelo rompimento, que teria aí um alvo na faixa dos 39.432 e depois lá na faixa do 41.727. Lembrando que aqui o primeiro alvo também já foi batido, tá bom, pessoal? Faltam o segundo e o terceiro alvo para o triângulo, e assim como falta o terceiro e o quarto alvo, né? Então, do semanal, da projeção que a gente tinha anteriormente. O que a gente pode olhar agora? Gráficos um pouco menores. Quando a gente cai em 4 horas, pessoal, a gente tem que lembrar de uma coisa. Bem, primeiro, a gente teve aquela máxima que não foi rompida e a mínima que não foi perdida. Quando a gente observa a estrutura do preço, a gente pega uma Fibonacci desse fundo a esse topo, a gente vê que o preço ele corrigiu basicamente na Golden Pocket e fez uma microestrutura. Essa estrutura, caso algum de vocês tenha se posicionado, a gente comentou inclusive ela na live, né? A primeira batida não tinha grandes demonstrações de força, mas logo na sequência a gente viu que o preço foi consolidando, construindo aí, de certa forma, força. Até por quê? Porque agora a gente pode perceber, se vocês observarem com a gente tem gaps aqui. E esses gaps são sim uma demonstração interessante de força. A gente ainda tem indícios compradores. O que a gente tem que ficar atento nesse exato momento? Mesmo com o preço buscando aí uma movimentação um tanto quanto mais forte, a gente está chegando perto da zona mais alta da lateralidade. O que a gente pode fazer para observar da melhor maneira possível a lateralidade? É puxar um plot de volume profile, teria um perfil de volume para ver aonde tem a maior área de atuação e aonde os participantes estão buscando o maior interesse em negociar após esse rompimento. Então observe, a gente tem abaixo da linha azul uma área de certa forma descontada dentro do acordo entre compradores e vendedores, a área de valor, que é onde a maior parte dos preços negociou, 70% dos preços negociaram entre essa linha azul e essa linha vermelha, então esse centro aqui é considerado a área de valor, né? Abaixo dela tu vai ter um desconto, acima dela tu vai ter o preço um pouco mais caro. Então, a ideia principal é você comprar na zona mais baixa, realizar lucros aí na zona mais alta. Se você é uma pessoa que opera tempos gráficos um pouco mais curtos, talvez você até possa buscar algum tipo de movimento aqui de falha, de rompimento, buscando aí uma correção, um short, scalp, algo nesse sentido. Mas entenda que vender uma tendência de alta para operar contra ela, mesmo que seja em tempos gráficos menores, acaba se tornando mais perigoso e dentro da estrutura, que é de alta, se torna também menos rentável. Então vale mais a pena você tentar buscar sim compras baixas para que tu consiga surfar talvez um possível rompimento de continuidade da tendência que já está vigente. Dito isso, uma das coisas que a gente quer mostrar para vocês, que a gente sempre traz como atualização, dentro do gráfico dos futuros da CME, a gente ainda tem 2 gaps importantes. Primeiro, temos um novo gap na faixa do 36.665, só que é uma zona de ineficiência, o preço pode muito bem vir buscar o preenchimento desse gap, e nessa região é bem provável que aconteça uma certa defesa. Os gaps de alta costumam ser um suporte após ser testado, então é bem provável que após o preço chegar aqui, ele crie alguma resistência, algum suporte, melhor dizendo, para que o preço continue evoluindo. Caso o preço feche rapidamente abaixo e venha a perder fundos, a gente tem que ficar atento para ver se a gente não vem para buscar um preenchimento mais profundo que está devendo lá embaixo. Muitas pessoas perguntam, Leandro, todos os gaps vão ser preenchidos? A resposta é não, mas a maior parte deles pode sim ser preenchida, por isso a gente deve ficar atento e buscar observar o preço com essas distorções. Afinal de contas, o mercado ele busca ser eficiente e uma vez que a gente tem uma grande abertura de gap, principalmente nos futuros da CME, que atualmente vem ganhando cada vez mais força, pois os players institucionais querem cada vez mais negociar Bitcoin, a gente percebe que sim, é uma zona onde grandes players vão estar buscando provavelmente um ponto de equilíbrio. Então, se o preço veio aqui para uma correção,
vai estar acontecendo esse equilíbrio, vai preencher essa ineficiência, essa lacuna, o famoso gap, e aí sim a gente pode ver o mercado querendo se decidir. Então fiquem atentos na faixa do 36.665, pode ser uma zona importante para um ponto de pullback e um novo movimento de alta, ou até mesmo uma invalidação dessa estrutura e a famosa aí definição de uma lateralidade, né? Um topo mais uma vez mais baixo para a gente tentar buscar novamente um teste nos fundos. Então é isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês com a análise de hoje, trazendo alguns pontos aí que são relevantes na minha humilde opinião. Lembrem-se sempre, tá? Operem com responsabilidade. Se você quiser mais detalhes e análises, conheça o nosso serviço premium, é só escanear o QR Code aqui embaixo. A gente está na semana da Black Friday, então assim você vai ter a possibilidade de conhecer mais nossos serviços e também ter a possibilidade de estar com a gente no dia a dia. Lembrando, o nosso grupo free do Telegram tá no segundo link da descrição. Tu pode entrar simplesmente para ter as nossas atualizações. Inclusive, após subir esse vídeo, eu vou estar trazendo uma atualização descrita sobre os principais pontos de suporte e resistência dentro do gráfico diário e intradiário para que você consiga operar melhor dentro da semana atual. Eu desejo a todos vocês os ótimos trades, um meu forte abraço e até quarta-feira em mais uma live da Power Inc. do Bom Dia Cripto. Até breve. Forte abraço.